Vamos falar sobre o mal em si e como o mal existe, sendo que existe um Deus de amor. Pode começar. Livre-arbítrio. E como você pode explicar a maldade como uma escolha do livre-arbítrio que transcende o amor de Deus? O que é transcender o amor de Deus? Por exemplo, vou voltar para o caderninho aqui. Se Deus é o todo, onisciência e onipotente, ele está em todo lugar, tal, por aí vai. Como pode ultrapassar o amor de Deus e dar-lhe a liberdade de escolher se o quer ou não? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês acham que... Vamos colocar uma pautazinha aqui. Eu acredito que Deus é 100% bom. Sim. Que Deus é todo-poderoso, que Ele é amor e tudo mais. Vamos dizer que, já que vocês não acreditam, né, vamos dizer que para vocês também é isso. Deus é amor, Deus é... Tá, vamos acreditar nisso. Acreditem nisso, beleza. Vocês acreditam que se Ele é todo bom, amoroso, Ele deveria impedir que Hitler nascesse? Primeiro você. Pode responder assim. É porque Hitler não, como você falou, Hitler não nasceu condenado, né, cara? Porque assim, não foi moldado, né? já que Deus é bom... Eu acho que não. Porque já que Deus... Acho que não mudaria. Porque já que Deus é bom... Hitler poderia ter sido outra pessoa. Porque já que Deus é todo bom, Ele poderia impedir que algo assim acontecesse. Ele iria evitar 6 bilhões de mortes. Eu acredito que se Deus é 100% bom e a sua essência está no todo, nem o pecado existiria. Está entendendo o conceito? Mas o pecado foi Deus que criou? Relativamente sim. Por quê? Veja só. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Deus. O que tinha na árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem comesse daquele fruto iria morrer. Certo. Mas o que tinha na árvore? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem criou? Deus. Logo, o criador do bem e do mal é Deus. Mas quando Deus criou isso, existia o mal? Não, no caso, quem comesse do fruto iria ter conhecimento do bem e do mal. Porque assim, ó, Deus, a natureza de Deus é o seguinte: Deus estava sujeito a algo. Sim. Deus estava sujeito a algo. Ele criou o ser humano e também o livre-arbítrio. Sim. E Deus estava sujeito a algo que ele poderia ser negado, ele poderia ser rejeitado. E ele se sujeitou a isso. Ele se sujeitou. Deus se sujeitou a isso. Deus, ele criou a árvore do bem, do mal, do conhecimento. E o ser humano escolheu comer desse fruto, mesmo que Deus tenha pedido que não. Uhum. E aí também já é um pensamento premeditado, né? Sobre a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio veio primeiro e nós, com o livre-arbítrio, escolhemos comer do fruto que Deus proibiu. E a partir disso, eles morreram, Adão e Eva. Mas eles morreram no sentido, né, espiritual. E foi sujeitado à morte para eles. E para todos os gêneros que iriam vir sucessivamente. Então isso aí foi um fruto de algo que nós fizemos. Porque o livre-arbítrio antecedeu isso. Primeiro surgiu o livre-arbítrio, que foi a nossa escolha. Sim. Por quê? Porque Deus iria... por exemplo, vamos dizer que eu sou um professor. E tem vários alunos. E eu só pego as provas com notas boas. Aí, poxa, aí eu mostro pro diretor, ele vai pensar que só teve nota boa. Só que também teve nota ruim, entendeu? Eu não posso pegar só as boas. Também tenho que pegar as ruins, entendeu? E mostrar pro diretor. Uhum. Eu não posso interferir no livre-arbítrio. Deus Todo-Poderoso, ele pode, se quiser, ele é todo ser poderoso. Mas ele não interfere no livre-arbítrio, porque isso aí não faz parte da natureza dele. Porque ele não vai deixar que venha nascer só pessoas que amem a ele, que querem adorar a ele. Porque isso aí
poxa, aí não iria nascer outras pessoas que negam a ele que Deus é esse também. Que só escolhe as coisas boas, só as pessoas boas que vão vir a adorar ele. O ser humano nasce em pecado. Pecado original. Que justiça de Deus é essa? A ponto de colocar um pecado que não é meu, ou colocar um pecado que é meu e passar para o meu filho. Porque o meu filho nasce em pecado. Correto? Correta. Pecado foi concebido pela minha mãe. Logo, onde há bondade em um Deus que imputa uma regra a um cara de 2.000 anos, 6.000 anos atrás, na verdade, 6.000 anos atrás, no conceito bíblico, obviamente, no conceito bíblico, 6.000 anos atrás, e essa regra é para todos os seus filhos. Toda a sua geração vai receber esse pecado. Mas peraí, Sete não teve pecado algum sobre isso do que Adão fez. Caim teve pecado algum sobre isso que Adão fez. Mas mesmo assim nasceram em pecado, a ponto de Caim matar Abel. E sucessivamente acontecer as desgraças do mundo por conta do pecado de um homem. Exatamente. Adão. Gostei. Adão. Quando Deus criou Adão, nós sabemos, eu estou entrando num conceito bíblico, né? Não, tranquilo. Nós sabemos que Deus é onisciente e onipotente. Ele sabia que Adão iria pecar. Isso é um fato. Eu acho que ninguém vai contestar isso aqui. Certo? Pela sua onisciência, onipresença, onipotência, o monte de oni aí. Então, ele sabia que ia pecar. Logo, se eu sei que eu tenho esse açúcar, eu estava com café aqui, certo? E esse açúcar está com veneno, e ele vai e toma, sem saber que está com veneno, quem recebe a culpa? Eu ou ele que tomou? Mas você não avisou pra ele que tem veneno. Não avisei. Como é que eu vou saber o que é a morte se eu nunca vi a morte? Mas assim, tá algo meio embaraçoso aí. Por quê? Deus ele falou que ali era o fruto proibido, que eles não deveriam comer daquilo. Porque se comesse, morreria. Mas o que é a morte? Porque antes dele a morte não Porque existiria. a morte, ela foi espiritual. Ela não foi uma morte física. Só que Mas também eles se sujeitaram a isso por quê? Porque Caim, ele morreu. Exato. Não morreu? O Caim morreu. onde tem texto bíblico dizendo isso? Sucessivamente Mas morreu. não mostra. Mas não mostra dizendo. Pelo contrário. Mas por que não mostra na Bíblia? Sim. Isso daí não tinha acontecido com Sim, eles. mas Caim não morreu após eles comerem a maçã. Hã? Não primeiro que não é nem maçã. Pra começar a conversa. Não é nem Fruto maçã. proibido. Aí é o conceito posterior. O fruto proibido na casa. Sim. Não. Quem comeu foi Adão e Eva. Ó, Você tá bem. Aí a morte. primeiro, tipo assim, sobre a questão, eu acho que você pensou um pouquinho como alguns judeus, sobre a questão de passar o pecado. Não é passar o pecado. Não é tipo, eu tenho um filho com a minha namorada e porque eu nasci com o pecado eu vou passar para ele. Não, isso é um pensamento judeu. Sim. Entendeu? Que eles pensavam antes que sua filha nasceu impura, isso, impuro, não sei o que. Eles pensavam dessa forma, sobre essa questão de passar o pecado. Existe o pecado original, que é o pecado foi do princípio, entendeu? E nós morremos. Deixa eu pegar um trecho bem massa aqui. Deixa eu soltar Esse agora. do livro aqui, né? Eu quis dizer assim, depois que eles comeram o fruto, eles não foram expulsos do jardim do Éden Sim. e fora, eles não poderiam ficar doentes, sei lá, tipo, morrer, esse tipo de coisa. A gente chega já aí, nesse conceito. Assim, aqui. Assim, eu faço exame de consciência e eu reflito muito sobre algumas coisas. Aí algo que é bem interessante é o seguinte. Que falou bem igual que tu tinha falado. Ó, aí quando é uma meditação de São Carlos Borromeu, que ele medita sobre a morte, o céu, o inferno e o Calvário. Sim.
Aí sobre a morte ele fala assim: transporta-te em espírito à beira do túmulo. Imagina-te uma cova. Que é que lá verias? Um cadáver apodrecido, roído por milhares de bichos, tão feio, espalhando um cheiro tão desagradável que te custaria suportar tal presença. Eis aqui o homem, rei da terra, a criatura mais formosa e mais nobre deste mundo, um montão de ossos, uma comida de vermes. E que foi que o reduziu a estado tão horrível? Foi a morte. E quem veio introduzir a morte neste mundo? O pecado. Adão e Eva comeram um fruto proibido, desobedeceram a Deus e foram condenados à morte. E com eles, todo o gênero humano. Eis a consequência de um só pecado mortal. É o pecado que transforma o corpo humano, obra tão esplêndida e artificiosa da onipotência divina, num monturo de podridão. Foi o único pecado mortal que, no momento, transformou os anjos mais formosos no estado mais feio e mais abominável que há, em demônios. Que grande mal, pois, deve ser o pecado mortal. Sim, muito mais feio e mais horrível do que um cadáver reduzido à podridão. E foi algo bem parecido com o que tu tinha falado sobre a questão do pecado. E é isso mesmo. A partir dali surgiu o pecado. Eles comeram fruto proibido, e como eles são humanos, eles eram um pai, ele era tipo os nossos pais, no sentido humano. Adão e Eva eram os nossos pais. Por eles entrou o pecado no mundo. E nós conhecemos que é a morte. Eu vou morrer um dia. E isso daí é uma consequência do pecado original. Quando o nosso pecado original, a Igreja Católica, ela batiza as crianças. E o batismo, não sei se vocês sabem, que é o perdão do pecado original. Por isso que a gente já batiza criança. Aí, sobre a questão de por Adão e Eva entrar o pecado, também tem uma interpretação que a gente faz, que é por Maria, que veio a salvação do mundo, que é Jesus, a salvação é Jesus. Mas pelo ventre de Maria veio Jesus, que é a salvação do mundo. E ave é só algo interessante, né? Ave é Eva ao contrário. Entendeu? Por Eva veio o pecado, por Maria veio Jesus, que é a salvação. Então, sobre a questão de Deus ser 100% bom, Deus não vai só pegar e fazer nascer as pessoas que vão adorar Ele e amar Ele. Porque isso aí interferiria no livre-arbítrio. Longe disso. O conceito aqui não é isso. O conceito é você colocar o pecado de uma pessoa e por conta dos pais dessa pessoa, é como se tivesse um filho, eu tenho um filho. E por conta do meu pagamento no tráfico, eu não paguei, aí ele vai e mata meu filho. Ou seja, eu recebi a punição de morte da morte do meu filho. É uma forma de pagamento. O conceito é qual a justiça que mostra, qual a justiça de Deus, que mostra uma justiça perfeita, que mostra uma justiça imutável, a ponto de colocar a culpa dos pecados dos pais para com os filhos. Eu tenho um pecado natural de Adão e Eva. Ele tem um pecado natural de Adão e Eva. Nascemos em pecado. Se Deus é 100% bom, Adão e Eva pecaram. Beleza? Não tem problema. Nós somos criação de Deus. Pela lógica, os sucessores deveriam nascer na mesma essência de Deus, em bondade e tal. E se ele quisesse escolher o pecado, aí era outra história. Foi como Adão e Eva. Adão e Eva escolheu o pecado? Não, se eles, os filhos de Adão e Eva. Se eles quisessem escolher, aí era outra conversa. Como Adão e Eva aconteceu. Eles nasceram em esplendor, em perfeição humana. Correto? E eles pecaram. Beleza? Tranquilo. Só que sucessivamente começou a ter mudança na natureza, como a própria Bíblia cita, mudança na natureza, nos animais, no universo, tudo mudou por causa do pecado de duas pessoas. Tudo. Então a calamidade aconteceu
por causa do pecado de 2 pessoas. Eu não tive culpa desse pecado. Logo, eu acho injusto receber uma punição que não é minha. Esse é o meu conceito, entendeu? A minha questão é essa. Então, se eu não... Vamos lá, vou dar um exemplo. Jesus Cristo nos salvou na cruz. Porém, se eu não o servi-lo ou não o segui-lo, logo eu iria para o inferno. Porque o meu caminho é o inferno. Se eu ficar neutro, eu vou para o inferno. Quebrando para mim o conceito de livre-arbítrio. Porque eu tenho um caminho específico, eu só tenho um caminho, que é Jesus. Eu não tenho 2 escolhas. Eu tenho um caminho. É só Jesus. Essa é a questão. Entendeu? Minha questão é essa. Se eu colocar... Mas assim, pode falar. Na nossa... Tem interpretaçãozinha que fala... Eu não estudei tão profundo isso aí, né? Sim, claro, sim. sobre essa questão que eu vou falar agora. Mas é bem interessante. Porque quando a gente fala eles pecaram, a gente não fala, o cristão ele não fala dessa forma. Sim. Eles pecaram. Mas fomos nós que pecamos. Entendeu? Mas porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós buscamos o pecado porque é natural da gente. Se for no conceito bíblico. Mas quando Adão e Eva nasceram, eles não tinham uma natureza pecaminosa, né? Adão e Eva. Exatamente. Isso é verdade. E a partir da escolha que eles fizeram, e eles fizeram, por quê? A gente, se por exemplo, eu morro e vou para o inferno. Sim. Poxa, não foi Deus que me condenou para o inferno, foi eu que me condenei, eu que quis ir para o inferno. Eu que, apesar de saber a verdade que tem na Bíblia, que tem no magistério da igreja, na tradição, eu escolhi ir para o fogo. Eu que escolhi. Eu discordo. Eu que, Mas continua o raciocínio. Poxa, eu que deixei de ir para a igreja para ir para um baile. Eu que deixei de ler a Bíblia para ler coisas vãs, coisas desonestas, coisas sexuais. Eu que escolhi. Eu que neguei a verdade. Porque, poxa, não é Deus que vai me condenar. Eu mesmo fiz isso. Eu mesmo que vou me condenar. Porque a gente fala assim, que tudo o que eu faço de bom não sou eu, mas é Deus que age em mim. Mas tudo que eu faço de mal sou eu mesmo que faço. Entendeu? Mas porque o pecado adâmico está em você. O pecado original. Isso. Por isso que a gente batiza as crianças. Essa é a questão. Minha questão é essa. Porque você diz que eu escolhi ir para o baile e tal. Só que temos um problema. Veja só. Uma pessoa que... Deixa eu dar um exemplo bem... Não. Eu nasci em pecado, como todo mundo sabe, todos nós nascemos em pecado, tá? Seguindo essa alegoria. Então, logo eu nasci em pecado, a minha natureza é pecaminosa. Eu não vou buscar a santidade. É ir contra a minha natureza. Não vou o quê? Eu não vou em busca da santidade. Isso é ir contra a natureza. Se eu, observado aqui, feliz da vida, bonitinho, tô aqui e não vou para a igreja, não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja, eu não gosto de ler a Bíblia, a Bíblia, né? Mas eu trabalho, eu estudo ou qualquer outra coisa, eu vou de casa para o trabalho, eu tenho minha esposa, eu não traio. E sigo nesse ciclo. Feliz, é E sigo nesse ciclo, eu não agrido ninguém, eu não assisto nada pecaminoso. E por aí vai, do conceito pecaminoso. Porque aí para entender sobre pecado é bem... Cada percepção religiosa tem uma visão diferente de pecado. Tem muitos religiosos que acreditam que até filme de ação é pecado, porque é violência. Entendeu? Então cada um tem um conceito pecaminoso diferente, dependendo do conceito de como ler a Bíblia. Mas vamos lá. Seguindo nesses, eu não mato, os 10 mandamentos. Pronto. Menos... Tu tá em Gênesis aí? Então, Gênesis. Menos adorar a Deus. Eu não adoro a Deus. Não vejo motivos para adorar a Deus, até porque são tantos deuses, então por que eu vou estar procurando um Deus para adorar? Eu vivo tão bem, eu tenho uma esposa linda, eu trabalho, eu estudo, tá tudo tranquilo também. Eu morro.
vou morrer. O meu caminho natural é aonde? É o inferno. Mas eu não fiz nada de errado. Mas o meu caminho natural é o inferno. Entendeu? Agora, se eu buscar a Jesus, me esforçar e contra a minha natureza, porque a minha natureza é pecaminosa. Até Paulo mesmo diz que tem um espinho na carne. Ele mesmo sabia que tinha pecado e era difícil o pecado dele. Então, ele sabe que é ir contra a sua natureza. Indo contra a sua natureza, chega a ser um martírio, não, um sacrifício. Chega a ser um sacrifício. Por quê? Uma hora você está subindo a sua santidade. Mas, todo momento, querendo ou não, até em pensamento, como diz Jesus, peca. A gente tem que entender assim também o conceito de pecado. É muito amplo o conceito de pecado. Por exemplo, é o que eu falei. Vou fazer uma pergunta aqui. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Eu senti vontade de ver pornografia. Sim. É pecado? No conceito bíblico, sim. Eu tô falando que eu senti vontade de ver pornografia. É pecado? No conceito bíblico, sentir a vontade... sentir vontade é natural. Sentir a vontade. Sim. É pecado? Mas aí você está citando uma questão de tentação. A tentação e o pecado duas coisas um pouco diferentes. Não. Sentir, a gente tem inclinação ao pecado. Sim. Correto? Sim. A gente tem inclinação ao pecado. A gente tem essa inclinação, essa natureza. Entendeu? Mas sobre o pecado, a questão de sentir, não é pecado você sentir algo. Agora você deixar aquilo dali meio que plantar no seu coração, criar uma raiz no seu coração, aí sim. Aí ó, se liga. Deixa eu ler aqui rapidinho sobre o pecado original. Pode ler aqui? Fica à vontade, né? Aqui tem muita coisa. Aqui, isso aqui é uma boa. Porque Deus permitiu o pecado original. Gostei também. Isso daqui é bom. Gostei também. Porque Deus permitiu o pecado original. 412. Deixa eu ver aqui. Daqui é dogma da igreja, que é a igreja católica. Outros têm interpretação diferente, mas aqui é a interpretação da igreja. Não, aí o temazinho é: não o abandonaste ao poder da morte. Então eu vou ler daqui antes de chegar no 412 para ter o contextozinho. Pode ler. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta última. A tradição cristã vê nessa passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. E durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Agora chegamos no 412. Porque, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar. São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Deixa eu repetir porque é muito complexo o catecismo. Porque, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar. São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a igreja do demônio,
que a inveja do demônio nos havia subtraído. Santo Tomás de Aquino. Nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. E o canto do exultete. Ó feliz culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor. Não sei se deu para vocês entenderem. Se quiser resumir, pode resumir. Ó. Aqui está dizendo o quê? Que Deus não impediu o primeiro homem de pecar. Aí São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Subtraído é ter retirado, né, algo. Enfim, a graça inefável de Cristo. Agora resuma para os leigos. Não entendi nada. Deixa eu resumir para mim também aqui. Porque é bem complicada a linguagem. Tem aqui resumido, bem grandão e eu não lembro. Parabéns.